Pronto, agora foi. Agora foi. Pronto, agora sim. Vamos lá, agora vamos começar. Um abraço para vocês que estão aí nos assistindo através do YouTube, ok? Eu precisei derrubar aquele link anterior por conta de alguns problemas que tivemos aqui. Mas seja bem-vindo, viu? Tá bom? Deu certo agora, né? Que bom. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com uma oração. Fecha os olhos. Pai querido, neste momento vamos estudar a tua palavra e pedimos a tua bênção, a tua orientação, o teu cuidado. É em nome do Senhor Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, nós vamos estudar agora. Melhorou, não foi? Ótimo. Consegui resolver aqui o problema. Então, nós vamos estudar sobre Daniel, capítulo 2. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou tentar terminar às 7 da noite, tá? Então, o nosso objetivo é ter uma síntese geral do capítulo. Especialmente os eventos mais importantes dentro do capítulo 2, tá? Então, o capítulo 2 de Daniel é um capítulo extremamente importante para aqueles que vivem no tempo do fim. É extremamente importante para aqueles que vivem no período que antecede a segunda vinda de Cristo. No caso, somos nós também, obviamente, né? Eu vou mostrar daqui a pouco alguns slides para a gente poder ter uma noção do que esse capítulo nos ensina, só para facilitar em algum ponto ou outro, tá? Então, primeiro, depois de se formar com louvor pela Universidade de Babilônia, Daniel e os seus amigos, eles enfrentaram uma tarefa muito difícil. Mas Daniel enfrentou uma tarefa ainda mais complexa, mais difícil, a de interpretar o sonho que deixaria o rei Nabucodonosor perturbado. Havia apenas um problema nessa circunstância. O rei não conseguia revelar o sonho. Então, Daniel 2 nos conta que os sábios de Babilônia, eles estavam disputando posições, lutando entre si para atender a algumas exigências do rei da Babilônia. O fracasso de suas tentativas de revelar o sonho e interpretar esse sonho colocava em risco a vida dos sábios da Babilônia, especialmente, incluindo Daniel, obviamente, e os companheiros de Daniel. Ao Daniel saber o que lhe esperava, e também esperava os demais que foram intimados a revelar o sonho, ele então se ajoelhou diante de Deus, clamando sabedoria para conhecer o sonho e a sua interpretação. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, de forma muito graciosa, ele revelou tudo a Daniel. E as coisas mudaram a partir de então. A ira de Nabucodonosor foi aplacada graças a Deus, em primeiro lugar, e também a revelação que Daniel, através de Deus, trouxe ao rei. Tá bom? Então, essa história dramática, amigos, dramática, ela estabelece o cenário para o sonho do rei. O que logo fica claro é que Deus é o protagonista de toda essa história humana. Ele tem um plano para o mundo e comunica a verdade de maneira que os seres humanos possam entender de maneira clara. Então, Deus revela o amplo alcance dessa história, desde o Império Babilônico até o fim do mundo, assegurando a eles e a nós que ele, Deus, é quem está a cargo dos assuntos da terra, especialmente do seu povo. Isso aqui é crucial a gente entender.
especialmente do seu povo. Está claro isso para vocês? Então, a gente vai justamente trabalhar esse capítulo nessa perspectiva, tá bom? Qualquer coisa, se vocês tiverem algum problema aí de imagem e de som, de áudio, vocês me falam, tá? Então, o capítulo 2 de Daniel traz algumas lições importantes para nós hoje. E que lições seriam estas? Nós vamos descobrir, portanto, agora, tá? Eu vou apresentar aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Deixa eu jogar aqui, só um minuto. Isso, está aqui, ó. Algumas evidências proféticas e que retratam a realidade daquela época e que constroem uma realidade também para o futuro. Para aqueles que estão no YouTube, vão poder me acompanhar aqui melhor a esse respeito, tá? Eu vou precisar passar aqui as imagens, viu? Deixa eu só abrir aqui de novo. Espera aí, só um minuto. Opa! Não é possível, é hoje. Pronto, aqui. Estão vendo aí, né? Então, primeira coisa. Primeiro, em Daniel capítulo 2, aprendemos que Deus deu ao rei Nabucodonosor um sonho. Então, quem é que deu o sonho ao rei Nabucodonosor? Foi Deus. Aquele sonho que ele teve não foi um sonho porque ele jantou demais naquela noite, porque ele teve uma crise de ansiedade durante o dia e isso provocou um pesadelo à noite. Não, foi o próprio Deus quem deu esse sonho. Segundo, peraí, voltando aqui, pronto. Segundo, depois, ele revelou a interpretação ao profeta. O rei Nabucodonosor chamou diversos sábios da Babilônia para decifrarem o enigma daquele grande sonho que ele havia ficado perturbado. Então, Deus deu o sonho e Deus também fez com que Nabucodonosor ficasse perturbado com aquele sonho. E agora entra em cena o profeta Daniel. E o profeta Daniel recebe de Deus a orientação e ele é quem vai dar a revelação a Nabucodonosor. Mas esta revelação foi uma providência divina. O profeta Daniel, ele não tinha capacidade de interpretar nada se não fosse pelo auxílio de Deus, tá bem? E o terceiro ponto, Deus, ele revelou informações objetivas sobre o futuro. Então, Deus, ele revelou informações que são muito importantes e que têm a ver com a finalização da história humana. Como é que as coisas iriam acontecer desde o tempo da Babilônia até o fim. Então, esta era uma das finalidades ou objetivos. Revelar o futuro, descrever o futuro. Deus conhece o fim desde o princípio. Olha, amigos, vocês que estão no YouTube e vocês que estão no Instagram, às vezes eu olho para cá, para o Instagram, tá? Porque eu tenho duas câmeras. Uma câmera do Instagram, que está aqui, e outra câmera do YouTube, que está aqui na minha frente, tá? Então, por isso que eu fico fazendo essa movimentação aqui com a cabeça, ok? Então, terceiro, Deus revelou informações objetivas sobre o futuro. Quarto, Deus mostrou que ele conduziria a história. O próprio Deus é quem conduz a história. Ele não manipula a história, não é manipulação da história. O que Deus faz ele vigia a história. E quando os acontecimentos que surgem têm por finalidade atrapalhar o plano de Deus, que é o plano da redenção, quando tem por objetivo atrapalhar o plano de Deus, ou o plano da redenção, ou o projeto que Deus tem para a vida do seu povo, esse é o momento que Deus intervém na história para proteger o seu povo e para manter a continuidade, a sequência do plano da redenção. Porque se Deus não fizesse isto, Satanás, ele com certeza obteria êxito sobre a humanidade e diluindo a eficácia do plano da redenção. Então, Deus, em amor e misericórdia pelos sinceros que habitam nesta terra,
ele então trata de intervir na história. De que maneira? Não é manipular a história, no sentido de proteger o seu povo daquilo que atrapalha os projetos que ele tem para o seu povo, e para dar continuidade e triunfo ao plano da redenção. Quinto, usou linguagem que nós podemos entender. Vocês perceberam que, ao ler o capítulo 2 de Daniel, vocês perceberam que a linguagem ela é acessível. Então percebe-se que Deus tinha interesse que a gente compreendesse, embora o livro tenha muitas palavras ou uma linguagem profundamente simbólica, mas ele traz o significado, a interpretação dessas linguagens simbólicas, porque o objetivo é que as profecias sejam compreendidas pelo povo de Deus, tá? Bom, outra coisa, sobre a imanência de Deus. Ao se comunicar com o rei de Babilônia, Deus usou um meio familiar e, ao mesmo tempo, impressionante para alcançar o monarca. Então, quando Deus se apresentou a Nabucodonosor através do sonho, ele se apresentou de uma maneira que a sua mensagem pudesse ser clara, de maneira que o que ele pretendia transmitir fosse notório, fosse compreendido, né? Então, por exemplo, primeiro, os antigos governantes ali do Oriente Médio, eles eram obcecados por sonhos, primeiro. Então, está aí a primeira explicação justificativa do porquê que Deus ele usou o método de sonhos. Porque os antigos governantes do Oriente Médio, eles eram obcecados por sonhos. Então, por isso, Deus ele usou essa linguagem, a linguagem do sonho. Segundo, eles tinham uma classe notável de estudiosos especializados na interpretação de sonhos. Para você ter uma ideia de que, de fato, eles valorizavam muito, eles eram obcecados por essa ideia de sonhos. Então, tanto é que eles tinham estudiosos notáveis especializados na interpretação de sonhos. Por isso, Deus preferiu usar essa linguagem. Terceiro, no mundo antigo, um sonho nunca era considerado o resultado de um farto jantar, mas de uma comunicação especial dos deuses. Os povos antigos, eles consideravam assim. Então, eles faziam um banquete, se empanturravam de comida, à noite tinham pesadelos, então eles acreditavam que esses pesadelos eram os deuses se comunicando com eles, ou para trazer bênção, ou para trazer maldição. E por isso eles ficavam extremamente perturbados, preocupados com isso, porque existia essa cultura naquele tempo, essa compreensão. Quarto, por este motivo, Deus concedeu um sonho a Nabucodonosor, porque sabia que ele levaria a sério. Por causa dessa cultura enfática na questão dos sonhos, e o quão perturbados eles ficavam, porque achavam que os deuses estavam se comunicando com eles, então Deus entendeu que Nabucodonosor, ele daria mais atenção se ele se comunicasse com o rei através de sonhos, tá? Quinto, no mundo antigo acreditava-se que os sonhos seriam para oferecer informações do reino divino, e, portanto, eles eram levados mais a sério, muito a sério, ok? Então, e por fim, sexto, nessa questão da imanência, sexto, os sonhos dados aos reis ou videntes eram considerados especiais. Sonhos de pessoas comuns, uma espécie de presságio. Uma espécie de presságio, tá? Então, por isso, Deus se comunicou com o rei através de sonhos, tá? Bom, os registros da antiga Mesopotâmia contam de muitos sonhos dos reis. Em um deles, um sacerdote rei da cidade mesopotâmica de Lagash, no 3º milênio antes de Cristo, viu um homem que levava na cabeça uma coroa real, cuja estatura alcançava da terra até o céu. Então, esse registro dizia o seguinte, que os antigos olhavam os sonhos com solenidade, tratavam-nos como revelações das suas divindades e procuravam descobrir a sua verdadeira interpretação. E se o sonho não era lembrado, para eles significava a ira dos deuses. Por isso, a preocupação do rei Nabucodonosor. Então, por exemplo, na questão da oração
das ações de Daniel diante da crise. Os magos do rei, eles não revelaram o conteúdo ou qualquer interpretação do sonho do rei. Dessa maneira, então, Daniel e seus amigos tiveram consequências por isso. E é por esse motivo que Daniel agora ele vai se reunir com seus amigos e vão orar. E quando Daniel ora, então Deus ele vai responder a oração de Daniel. Então, nós encontramos aqui no capítulo 2 3 ações de Daniel, da maneira como ele enfrentou essa crise ali, quando o rei queria matar todos os sábios porque eles não eram capazes de interpretar o sonho. Então, são 3 ações diante da crise que a gente encontra, percebe no livro de Daniel. A primeira delas está lá no verso 17, quando diz assim, Daniel procurou ajuda. No verso 17 diz que Daniel se dispôs, Daniel foi atrás, Daniel consultou a Deus, procurou a Deus e pediu ajuda de Deus. Segundo, está no verso 18, quando diz assim, que suplicaram para que Deus revelasse o mistério. Então, eles pediram a misericórdia de Deus. Senhor, nos ajude, nos revele, intervenha nessa circunstância, porque a circunstância não é nada favorável. E Deus, então, atendeu a súplica de Daniel e revelou o mistério. Depois, ainda no verso 18, fala dessa súplica por suas próprias vidas. E Deus, então, respondeu. Qual foi o resultado? O resultado é que Deus demonstrou misericórdia, revelando o mistério do sonho. Está lá também no verso 19, porque Deus revelou o sonho e a interpretação. Tá bem? Então, essa foi a maneira como Daniel resolveu o problema da crise. Ele buscou a solução no alto, em Deus. Ele buscou a solução no onipotente. Ele suplicou por misericórdia. Ele implorou pelas suas vidas e também pela vida dos outros que ali estavam, correndo risco de vida. E mesmo eles sendo pagãos, Daniel intercedeu por eles, pela vida deles. Não é? Resultado, Deus, então, ele se revelou. Agora, por que Deus usou uma imagem de estátua? A gente já entende por que Deus usou um sonho. Agora vamos entender por que Daniel usou, por que Deus usou a imagem de uma estátua. E o motivo, a razão por que Deus usou a imagem de uma estátua, primeiro, é porque a estátua era um elemento reverenciado na cultura babilônica. As estátuas eram elementos reverenciados na cultura antiga, na cultura babilônica. Tá bem? Segundo, os sonhos envolvendo estátuas foram confirmados no Egito e na Mesopotâmia. Diversos achados arqueológicos mostram isso, comprovam isso, de que os sonhos, eles estavam, que as estátuas, elas tinham um grande significado na cultura egípcia e mesopotâmica. Terceiro, esses sonhos geralmente retratavam reis indo à guerra. Olha que curioso, já se sabe hoje, através de elementos históricos e arqueológicos, de que esses sonhos que traziam imagens de estátuas, geralmente retratavam reis indo à guerra. Então, essa noção básica eles já tinham. Quarto, os sonhos dados ao rei Nabucodonosor ocorreu durante o período de consolidação do seu império. Então, por isso a preocupação de Nabucodonosor. Como era um período de consolidação do seu império, isso trouxe grande inquietude e preocupação. Quinto, além disso, as antigas estátuas babilônicas podiam combinar diferentes metais, como bronze, ferro, cobertos com ouro e prata. Isso já era comum na antiga Babilônia. E, por fim, sexto, para entender o porquê de Deus usar o elemento da estátua na visão, é que Deus mostrou ao rei uma combinação de elementos já conhecidos misturados como elementos novos. Então, claro que o rei não soube fazer a interpretação, mas ele entendeu que se tratava de reinos, ele entendeu que se tratava de conflitos, de guerras, mas ele não entendeu o significado, o propósito disso, e onde o reino dele estaria inserido nessa questão. Tá? Bom, existem algumas evidências para isso, como, por exemplo, no livro de John Collins, que fala sobre um comentário, que descreve um comentário a respeito do livro de Daniel.
tá bem? Eu vou mostrar aqui na tela rapidamente algumas dessas literaturas que esboçam isso de maneira muito clara, algumas referências bibliográficas para aqueles que gostam aí de referências bibliográficas. Temos esse aqui, tá bom? A Hermineia, o livro Hermineia, e traz uma explanação a esse respeito do que eu mencionei do ponto de vista histórico-arqueológico, do John Collins, ok? E também Hesiod. Hesiod é outra referência bibliográfica que também alude, traz à luz essa questão com base em evidência arqueológica e histórica, de tudo que eu mencionei aqui, tá? De Evelyn White. E também esse aqui de Joyce Baldwin, onde ele descreve também alguma coisa a esse respeito, tá? Temos também um excelente livro, que é do Gerard Fend, a respeito do livro de Daniel, tá bem? Deixa eu passar um pouquinho rápido aqui por conta do tempo, viu? Bom, mas o que Deus comunicou, ou o que Deus comunica nesse capítulo? Alguns paralelos importantes. Primeiro, Daniel 2, o primeiro esboço profético do livro chega ao clímax com o estabelecimento do reino de Deus. Então, primeira coisa, o primeiro esboço profético do livro chega ao seu apogeu, ao seu clímax, com o estabelecimento do reino de Deus. Então, o apogeu, o clímax da visão é o reino de Deus. Ok? A ênfase é o reino de Deus, porque o clímax, o apogeu, é justamente a pedra que atinge os pés. Segundo, todos os esboços subsequentes se encaixam no esquema profético desse capítulo, introduzindo e desenvolvendo diferentes ênfases. Então, dentro do próprio contexto, a gente percebe essa ênfase. É como se tivesse acontecendo uma condução progressiva, ascendente até o reino de Deus. Terceiro, o capítulo 7 repete a sequência dos 4 reinos de Daniel 2, mas culmina com o Filho do Homem, antes que o ancião de dias realize o julgamento no céu, mais uma vez mostrando a ênfase do reino de Deus. Agora, olha que curiosidade interessante. Nabucodonosor, com sua arrogância, sua soberba, seu orgulho pelo seu grande império, mas Deus mostrando que, ao final das contas, só vai existir um império que vai permanecer para sempre, eternamente, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Quarto, o capítulo 8 focaliza a história humana no período persa e atinge o seu ponto crítico com a purificação do santuário celestial. Novamente, falando da purificação do santuário celestial, que culmina com a pregação final da vinda do reino de Deus. Quinto, o último esboço profético traça um relato mais detalhado da história humana desde a época dos persas até a intervenção de Miguel para libertar o povo de Deus, descrito em Daniel, capítulo 12, verso 1 a 4. Destruindo o mal e os inimigos do Senhor no glorioso Monte Santo, novamente trazendo a ênfase do reino de Deus. Sexto, o esboço profético transmitido por meio da imagem mostrada ao rei Nabucodonosor segue a história mundial, desde o Império Babilônico até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, a gente percebe mais uma vez a trajetória dos acontecimentos históricos, culminando com o reino que é eterno, o único império que é eterno, que é o reino de Deus. E, por fim, sétimo, como o primeiro dos 4 esboços proféticos, os outros são os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e 12. Então, Daniel 2, ele estabelece o padrão básico, o alicerce para os esboços que vêm depois dele, revelados ao profeta Daniel. Embora tenha uma perspectiva diferente, as profecias de Daniel 7 até o capítulo 12 são expansões, são expansões da profecia do capítulo 2. Então, a base de todo o livro, do ponto de vista da ampliação profética, a base, o alicerce, é o capítulo 2. E agora, a partir do capítulo 2, passando pelo 3, 4, 3, 7, aliás, 7, 8, 9, 11 e 12, o capítulo 2 é a base, o alicerce, e os demais são os eventos subsequentes, que vão se
expandindo até o reino de Deus. Está claro isso para você? Então, nesse esboço que eu vou mostrar aqui na tela pelo YouTube, por exemplo, vai ficar mais nítido, por exemplo, o contexto específico do tempo de Daniel e alguns reinos que viriam depois desse Império Babilônico. Então, o sonho apresenta uma imagem, uma imensa e extraordinária imagem com excelso esplendor, composta de metais distribuídos em vários níveis da estátua. Então, por exemplo, o primeiro nível, a cabeça é de ouro, ou era de ouro, e representou o Império Babilônico. Na sequência, o peitoral, o peito e braços de prata. Seria um segundo reino que subiria ao poder, que é o reino dos medos e persas. O terceiro reino, e é até interessante porque é o peitoral com 2 braços. O braço dos medos, o braço dos persas, que viriam em determinado tempo e dominaria o Império Babilônico. O terceiro metal é o bronze, que apresenta os ventres e quadris de bronze, que representou a Grécia, ok? Representou a Grécia. As pernas de ferro, o Império Romano, e os dedos da estátua, que estavam misturados com barro e metal, eles representaram aquelas 10 nações que surgiram com a fragmentação do Império Romano. Na verdade, foram mais de 10 nações. Mas aqui esses 10 dedos representam as 10 principais nações que surgiram em decorrência da fragmentação do Império Romano. Ok? Então, por exemplo, cabeça de ouro personificava o Império Babilônico, do ano 605 a 539. A expansão do Império Babilônico e o esplendor de Babilônia se deram em grande parte graças às habilidades militares e administrativas de Nabucodonosor. Além disso, havia ouro em abundância, enfeitando os palácios e os templos de Babilônia. Hoje, do ponto de vista arqueológico, isso já é mais que evidente. Extremamente evidente. O que se harmoniza perfeitamente com a declaração bíblica da profecia de Daniel. Os braços de prata. Assim como a prata é inferior ao ouro, o Império Medo-Pérsia foi inferior em luxo e magnificência. Em luxo e magnificência. Curiosamente, os persas usavam a prata em seu sistema de tributação. Isso também é uma evidência histórica, arqueológica. Embora alguns intérpretes se refiram ao segundo reinado apenas como Império Medo, com a Pérsia sendo o terceiro deles, nós devemos notar que não houve um Império Medo separado entre os impérios babilônicos e persas. Não houve. O que confirma, de certa forma, o que harmoniza-se com a descrição profética de Daniel. Outra coisa, os ventres e quadris de bronze. O terceiro reino refere-se ao Império Grego, que reinou ali de 331 a 168. Eu não mencionei, não é a data dos medos e persas, foi de 539 a 331. Agora o terceiro reino, a Grécia, de 331 a 168 antes de Cristo, estabelecido por Alexandre o Grande. Os soldados gregos eram notáveis por sua armadura de bronze. Além disso, seus capacetes e escudos e machados de batalha, também feitos tudo de bronze. Não é curioso? Novamente se harmonizando com a profecia de Daniel. E as pernas de ferro? Esse metal, o ferro, é uma representação apropriada para Roma, que reinou ali de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Foi um império, desses impérios todos, foi o que mais tempo durou. Mais tempo durou. E as pernas são duas. São duas pernas, descrevendo o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O punho de ferro dos romanos esmagou todos os que ousaram resistir a seu avanço. Roma imperial dominou mais territórios e durou mais que todos os impérios anteriores.
uma fiel descrição da profecia de Daniel. Ok? Agora, enquanto aos pés de ferro e barro, esse simbolismo indica que o Império de Ferro e de Roma seria degradado. Quando chega nos pés e já começa a haver mistura com barro, perdendo a essência do ferro, isso mostra a degradação do império e a decadência imperial. Das ruínas do Império Romano do Ocidente, o qual fora derrotado por invasões bárbaras, derrota que mais tarde foi seguida pela queda do Império Romano do Oriente, imposta pelos turcos otomanos, surgiram as nações modernas da Europa. Hoje essas nações, elas permanecem divididas, apesar de séculos de tentativas para uni-las por meio de alianças políticas, casamentos entre membros de diferentes nações. Embora algumas pessoas sugiram que os dedos dos pés devam corresponder aos dedos, aos 10 chifres do quarto animal do capítulo 7, que a gente vai estudar mais para frente, é mais plausível entendê-los como um simbolismo geral, sem precisão aritmética. Foram vários reinos, mas aqui a descrição leva em consideração os 10 principais reinos. Então, o continente europeu que nós temos hoje, com a sua instabilidade, é um fiel cumprimento dos pés da estátua. Só que hoje, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 17, e lá fala também de 10 chifres, hoje a gente entende que esses 10 dedos, em harmonia com a profecia do capítulo 17 de Apocalipse, que retrata os 10 chifres, não representa mais apenas o Império Romano, não representa apenas mais o continente europeu, mas o mundo todo. O mundo todo. Então, ali no capítulo 17 de Apocalipse, fala de 10 poderes que se levantariam no final dos tempos, mas representando o mundo todo, representando todas as nações do planeta. Então, Daniel 2, segundo o próprio Maxwell, em seu livro, onde ele fala sobre as revelações do Apocalipse, ele diz o seguinte, que Daniel 2 trouxe os dedos da estátua de Daniel 2 trouxe o cumprimento da expansão do que resultou no continente europeu. Aquelas 10 nações que nasceram da fragmentação do Império Romano. Mas os 10 chifres de Apocalipse capítulo 17, em harmonia com Daniel 2, traz o mesmo princípio, porém numa grande amplitude. Então, Daniel 2 é o micro do acontecimento profético envolvendo o continente europeu. Apocalipse 17 é o macro dessa revelação, porque agora abrange todo o planeta, todo o mundo. Então, a mistura de ferro com barro indica fragmentação, bem como a unidade precária que prevaleceria no período entre o colapso do Quarto Império e o estabelecimento do reino, simbolizado pela pedra. Ellen White, por exemplo, também aplicou a imagem dos pés de barro e de ferro à fusão entre igreja e Estado praticada pelo papado. Você vai encontrar essa informação no manuscrito 63, 22 de abril de 1899. E essa aplicação parece consistente com o desenvolvimento histórico do papado, a sua ascensão ao poder e a profunda influência exercida por ele sobre a política da Europa após o desaparecimento do Império Romano. Acho que isso ficou claro, né? Bom, agora e a pedra? Para a gente chegar nos finalmente. Quem é a pedra? Eu acho que eu não preciso de muito esforço para decifrar a pedra. Você já sabe quem é a pedra, que seria lançada aos pés da estátua e destruiria toda a estátua e se transformaria num reino eterno sobre a terra. O ponto culminante, a ênfase do contexto profético de Daniel 2, do sonho profético do rei, foi o aparecimento de uma rocha misteriosa, a qual fora cortada de uma montanha. As escrituras aplicam a metáfora da pedra a Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, Isaías 28, verso 16, Lucas 20, verso 17 e 18. Então, como o livro de Daniel explica
O simbolismo da pedra representa o estabelecimento do reino eterno de Deus. E alguns comentaristas aplicam esse evento profético à primeira vinda de Cristo e à pregação do evangelho em todo o mundo. Então, a demolição da estátua pela pedra, começando pelos pés, aponta para um evento que deveria ocorrer após o desapontamento do Império Romano. Por essa razão, a pedra deve representar a segunda vinda de Cristo, quando os reinos da terra serão substituídos pelo reino eterno de Deus. Pelo reino eterno de Deus, e que está perto de acontecer, não é? Mas olha, deixa eu pular aqui um pouco. Tá aqui, ó. Por exemplo, o uso de palavras gregas e aramaicas, hebraicas para pedra em conexão com passagens relevantes para esse estudo de Daniel capítulo 2. Então, por exemplo, em Romanos 9:33, uma rocha de escândalo. Jesus é descrito como uma rocha de escândalo. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, uma pedra que o seguia. Em 1 Pedro 2, verso 8, uma rocha de ofensa. Mateus 16, verso 18, sobre esta pedra, que é Cristo. Êxodo 17, verso 6, ferirás a rocha e darás sua água. A rocha representa Cristo, assim como a água, a sua graça. Depois, Números capítulo 20, verso 8, falai a rocha e dará sua água, referindo-se também a Cristo, como a rocha, a pedra. A palavra litos, no Novo Testamento, é a palavra que vai aparecer aqui para a pedra. Então, por exemplo, Mateus 21, verso 42, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus. Mateus 21, verso 44, todo o que cair sobre esta pedra. Atos 4, verso 11, este é a pedra rejeitada. 1 Pedro 2, verso 4, a pedra que vive. 1 Pedro 2, verso 6, ponho em Sião uma pedra. 1 Pedro 2, verso 7, a pedra que os construtores rejeitaram. 1 Pedro 2, verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, referindo-se a Jesus. E a palavra grega aqui traz a definição da pedra. Uso de palavras gregas e aramaicas, agora em conexão com Daniel. Eben, no Antigo Testamento. Daniel 2, verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada. Na Septuaginta, é litos. Daniel 2, verso 35, a pedra que feriu a estátua se tornou, na Septuaginta, é litos. Em Daniel 2, verso 45, do monte foi cortada uma pedra. Na Septuaginta, é litos. Em Isaías 8, verso 14, uma rocha de ofensa. Na Septuaginta, é litos. Isaías 28, verso 16, uma pedra já provada, também. Geralmente, na Septuaginta, traduz a palavra eben por litos, assim como nos textos anteriores que nós lemos, representando dessa forma Jesus Cristo, o Senhor da glória. E eu quero mostrar aqui na tela, para quem está no YouTube, uma gravura que, inclusive, foi confeccionada pelos amigos do Infolição. Viu? Para quem não sabe, o Infolição tem um canal no YouTube e também lá no Instagram. Você pode acompanhá-los, você pode segui-los lá no YouTube e também no Instagram. Tá? Eles sempre estão produzindo infolições da lição da Escola Sabatina. E eu coloquei aqui justamente para fazer a propaganda para eles. Tá? Bom, a interpretação básica da pedra e seus resultados na profecia de Daniel 2. Primeiro, identificação. Conforme a Bíblia, Jesus é identificado como pedra. Está em Lucas 20, verso 17 e 18. Interpretação. Conforme Daniel, a pedra representa o reino de Deus. Está no verso 44 do capítulo 2 de Daniel. Manifestação. Conforme Jesus, o reino de Deus está no futuro. Mateus 26, verso 29. Quarto, substituição. O reino de Deus substitui e destrói todos os outros reinos. Daniel 2, verso 44. E duração, que é o quinto ponto. O reino de Deus é de caráter sobrenatural e também eterno. Está em Daniel 2, verso 44 e verso 45. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Deixa eu só parar aqui. Ok. Amigos, que Deus possa nos conceder percepção espiritual do que está acontecendo ao nosso redor.
Nós estamos vivendo nos dias da pedra. Esses reinos todos estão confinados ao passado. Hoje, os 10 dedos da estátua de Daniel 2 abrem espaço para o cumprimento dos 10 chifres de Apocalipse capítulo 17, para ampliar o contexto da visão, dimensionando esse cumprimento para o planeta Terra todo, e não mais apenas a um continente especificamente. Nós estamos vivendo no período, no tempo da pedra. Nós estamos vivendo no período que antecede o lançamento dessa pedra, a segunda vinda de Cristo. Olhe para os eventos que estão acontecendo hoje. Amanhã, na live de amanhã, não percam a live de amanhã, nestes mesmos canais, Adventistas Central de Fortaleza, Adventistas Benfica Fortaleza, Fé ao Fideísmo. Não percam, porque amanhã o tema da série Eventos Finais, às 18 horas, vai ser sobre o mundo em conflito. Amanhã eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que estão acontecendo pelo mundo hoje, que claramente mostram, evidenciam que, de fato, nós estamos no fim, amigos. Bem-vindo ao futuro. O futuro não é amanhã, o futuro já está no presente. E eu pergunto, como é que você tem observado isso? Você tem se preparado o seu coração, a sua família para o encontro com Cristo? Porque, como dizia já alguns pregadores no passado, eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Você também consegue ter essa percepção? Escreve para mim aí no chat. Você consegue ter essa percepção de que, de fato, nós estamos no fim? Escreve aí, por favor. Nós estamos vivendo nas últimas páginas da existência desse mundo. Nós estamos muito próximos do maior evento que o planeta Terra vai presenciar desde o seu surgimento aqui nesse universo, que é a segunda vinda de Cristo. As profecias na Bíblia revelavam que o Messias viria. E sabe quantas vezes o Antigo Testamento profetizou a vinda do Messias? Mais de 300 vezes o Antigo Testamento profetizou que o Messias surgiria, viria, mais de 300 vezes. E o Messias veio. O Messias se materializou, se humanou, em cumprimento de cerca de 300 profecias no Antigo Testamento. Você sabe quantas vezes a Bíblia toda faz menção da segunda vinda de Cristo? Sabe quantas vezes a Bíblia toda menciona a segunda vinda de Cristo, de maneira direta e indireta? Mais de 2.800 vezes. Agora, olha para mim, olha aqui, chega mais perto, como diz o Luiz Gonçalves. Olha aqui para mim. Amigos, se Jesus veio para cumprir 300 profecias que falavam da sua primeira vinda como Messias, se profetizando 300 vezes ele veio, essas profecias se cumpriram, imagina 2.800 vezes. A segunda vinda de Cristo, ela é tão certa quanto foi a primeira. Ela é tão certa, tão real, tão genuína, tão verdadeira quanto foi a primeira. Ela é tão certa quanto uma criança que está prestes a nascer de uma gravidez. A mulher está prestes a dar à luz. A segunda vinda de Jesus é tão certa quanto é uma criança que está prestes a vir ao mundo. O Senhor está para retornar. Os profetas viram, mais de 2.800 vezes os profetas descreveram que Jesus viria pela segunda vez como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para dar fim ao pecado e libertar os oprimidos. Agora, olha, sabe o que é curioso? João viu, Paulo viu, Tiago viu, Moisés viu, Daniel viu, e outros mais viram. Se eles viram Jesus retornando pela segunda vez, sabe o que isso significa? Que no tempo de Deus, a segunda vinda de Jesus já está inserida.
Se os profetas viram, porque eles viram o futuro. Se eles viram, é porque esse evento já está no tempo de Deus. Já está no tempo cumprido de Deus. Então, esse evento é inevitável. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você aceitando ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar, meu amigo, minha amiga. Eu quero encerrar essa live de hoje fazendo um apelo para você. Se existe um tempo hoje, aliás, se existiu um tempo na história que nós devemos ser fiéis a Deus, esse tempo é agora. Esse tempo é agora. Não dê sopa para o azar. Se você está afastado da igreja, escuta bem o que eu vou dizer. Olhe bem nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos. Se você está afastado da igreja, então, meu querido, chegou a hora de você retornar agora. 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 Se existe um tempo que nós devemos ser fiéis a Deus, esse tempo, mais que outros, é agora. Seja fiel, seja leal, permaneça em pé. Se existe um tempo que nós temos que pregar mais o Evangelho, dar estudos bíblicos, falar da segunda vinda de Cristo, esse tempo é agora. Você está me ouvindo? É agora esse tempo. Não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha preguiça, não tenha desânimo para pregar a mensagem mais urgente, mais importante de toda a história. O povo de Deus hoje é o Elias do século 21. O terceiro Elias pode ser você na história do povo de Deus. Então arregace as mangas e entre nessa guerra para ser vitorioso. Escuta o que eu vou dizer, amigo. Veja bem o que eu vou dizer. Um soldado, ele pode ficar 20 anos sem ir para a guerra. Mas ele, como soldado, não pode ficar nenhum dia sem treinar para a guerra. Quem já fez o exército sabe disso. É treinamento todo dia. O tempo todo. Em preparação. Você pode nunca ir para a guerra. Ou você pode ir para a guerra só daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas você não pode ficar um dia sequer sem estar preparado para essa guerra. Jesus pode até demorar 5, 10 ou 15 anos ainda, mas eu e você não podemos ficar nenhum dia sequer sem treinar para essa guerra, sem estar preparado para ela. E treinar para essa guerra que virá, da perseguição final e a segunda vinda de Cristo, é pregar o evangelho com toda a força. Sangue de barata, sangue frio nessa hora. Vamos falar de Cristo, doa quem doer, claro, com jeito, com tato, claro, com amor. Mas vamos falar de Cristo, doa quem doer. Se o diabo bate em você, bate nele, pregando o evangelho. A melhor maneira de você devolver ao diabo aquilo que ele faz de mal a você é pregando mais ainda. Não é saindo da igreja, é pregando o evangelho com mais força, para valer. Então, monte o seu grupo aí de estudos. Seja um evangelista web. Monte estudos no Zoom, no Meeting, no WhatsApp. Chame alguém para essa classe bíblica que você quer montar. Ore pelas pessoas que precisam de falar sim para você, para um estudo bíblico. Estude a Bíblia com as pessoas. Divulgue a mensagem de Deus. Porque se chegou um tempo em que nós devemos fazer isso com toda a força do mundo, esse tempo é agora. Esse tempo é agora, amigos. Então, como um soldado, nós não podemos ficar nem um dia sequer sem estar preparado para esta guerra. Muito em breve, Jesus vai atravessar o universo para entrar na atmosfera dessa terra, para buscar, sabe quem?
É buscar você, Marcela Martins. Buscar você, Maria Goretti. Buscar você, Marcos Peter e a sua família. Buscar você, Edu Souza. Buscar você, Américo, meu amigo Américo Araújo. Buscar você, Gilberto Veiga. Buscar você, Núbia. Buscar você, Ivana. Buscar você, Geraldo Linhares. Buscar você, Paulo Regis. Buscar você, Marisa Dantas. Buscar você, Sérgio Alves, Iraci Helena. Buscar você, Lucian. Buscar você, Douglas Aquino, Gabi Domingues, Yasmin Azevedo. Jesus vai atravessar o universo para buscar você, Rosângela. Buscar você, Rita. Buscar você, Rita Castro. Vanessa. Você também, Vanessa Erabach. Tiago Lima. Buscar você, Marcos Paulo Pires. Buscar vocês que estão aí sintonizados. Guilherme, que está aqui no Instagram. Ednildo, Lucas. Nicásio, Ednildo, buscar você, pastor Renato Neto, buscar você, Vanderlúcia, Jesus vai atravessar o universo também para buscar você, Taylor, buscar você, Everton, buscar você, Isaac, buscar você, pastor Lucas, pastor Eleazar, buscar todos vocês que estão aí acompanhando essa live, Tina, Victória Mesquita, buscar você, Ulisses Pessoa, buscar você, Chesco, tudo bom, meu amigo? Jesus vai atravessar o universo para buscar você também, Victor Mesquita. Olha, Victor, um abraço para você, meu amigo. Cláudia, Amanda, Monique, Adventista 7, eu não sei quem é você, mas Jesus vai atravessar o universo, entrar na atmosfera dessa terra para buscar você também, Gutenberg. Você, Alan Gomes, Tatiane, Jucineide, buscar você, Juliane Araújo, Gabriele, Abílio, Leidiana, Samuel, Zaqueu, Caroline, Belarmino, Ingrid. Jesus virá nas nuvens do céu, atravessará esse universo para buscar você, Ingrid. Neide, você também, Neide Ferreira. Maria da Conceição, Egberto Lima, vocês aí que estão assistindo, e vocês que vão ainda assistir, Jesus vai atravessar o universo para buscar você, meu querido. Então, não desista nunca. Risque do seu dicionário a palavra fracasso ou perdido. Risca ela. Ela não existe no seu dicionário de vida. E sublinhe, marque, sublinhe a palavra vitória. E a palavra mérito, você coloca de Cristo. Porque é assim que vai acontecer. É assim que vai ser. E glória a Deus por isso. Glória a Deus eterno por isso. Não desista nunca. Não importa o que aconteça, que desabe o mundo, mas que nunca desabe a sua fé. Permaneça firme, custe o que custar. E que Deus te abençoe para a gente se encontrar lá, na eternidade, também. Eu sonho demais com esse dia, amigos. Eu sonho demais. E se você é como eu, você também sonha muito com esse dia. Eu estou cansado dessa terra. Cansado das coisas desse mundo. Eu não quero prosperidade, eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero conforto, eu não quero luxo, eu não quero os prazeres da terra. Tudo que eu quero é a glória da eternidade. Tudo que eu quero é ser recebido em glória quando Jesus voltar. E até a coroa que for colocada na minha cabeça, eu vou tirá-la da minha cabeça e vou jogar aos pés do meu Salvador e dizer a ele, Senhor, é tua. Quem merece isso aqui é o Senhor. Eu não sou digno de ficar com ela. Toma aqui, ó. Toma, por favor, aceite. Toma aqui, ó. Tá aqui nos seus pés, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Amigos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos orar um pelos outros. Orem por mim também, tá bom? Orem por mim. Eu vou fazer a oração agora. Eu vou fazer uma oração
pedindo a Deus que Ele derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas antes da oração, eu quero pedir que você, amanhã, não se esqueça, temos um encontro aqui às 18 horas, com mais um tema profético, série Eventos Finais. Tá bem? Série Eventos Finais. E aproveite agora também, você que está no Instagram aí, clica aí no gostei, dê um like, porque quanto mais like tiver no vídeo, quanto mais like tiver no vídeo, mais o YouTube vai interpretar como sendo relevante o conteúdo e vai tornar mais acessível a divulgação do conteúdo. Então, faça isso. Você estará contribuindo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Vamos fazer isso agora? Dê um like aí. Diga que você gostou, clicando no like. Gostei. Clica aí, por favor, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse conteúdo. Vamos orar, então? Vamos pedir a bênção de Deus? E depois da oração, eu vou indicar os canais para vocês se inscreverem, tá bem? Vamos orar então. Querido Deus, obrigado por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado por nunca desistir da gente. Obrigado por nunca virar as costas e ir embora. Obrigado porque o Senhor sempre procura fazer o melhor para a gente, apesar de a gente não merecer. Louvado seja o teu nome, Pai querido, sempre e sempre. Nos perdoa, por favor. Nos perdoa por causa das nossas falhas, das nossas faltas. Atenda às súplicas que estão no nosso coração, especialmente aquelas que preparam a gente para a eternidade. Pai querido, mantenha o nosso nome no livro da vida. Guia os nossos passos, escreva a nossa história. Nós imploramos, Pai eterno, nós suplicamos por misericórdia, por favor, Senhor, salva-nos, salva a nossa família e salva os nossos filhos. Salva, Senhor, os nossos filhos. E nos ajuda também, Pai querido, nos ajuda a alcançar pessoas para o reino eterno. Nos ajuda a ter coragem de oferecer um estudo bíblico para elas e estudar com elas. Derrama teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre essas pessoas que nós oramos constantemente. É para a tua honra e glória que nós suplicamos por misericórdia, Pai eterno. Nesse momento, Senhor, eu vou dar 1 minuto para que aqueles que estão nos assistindo agora possam fazer a sua oração. Eu vou dar 1 minuto para que eles coloquem diante do teu trono as súplicas que estão no coração deles e depois eu retorno para finalizar essa oração. Portanto, neste momento, Pai querido, ouça o clamor de cada um deles que eles vão falar agora, nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, obrigado por nos ouvir, pelo privilégio de ter a tua atenção. Obrigado, Pai querido. Atenda as nossas súplicas que estão em nossos corações, conforme a tua sabedoria. E se os desejos do nosso coração não for mal aos teus olhos, que possam se cumprir. Nos conceda uma boa semana na tua presença, Pai querido e eterno. Pois é no mérito do poderoso Jesus que nós pedimos, agradecemos e afirmamos: a nossa vida pertence ao Senhor e ao Senhor somente. E ponto final. Obrigado, Pai querido. Amém, amém
Amém. Amém. Amigos, que Deus abençoe vocês, né? Deixa eu mais uma vez, indicar os canais que vocês vão estar se inscrevendo, tá? Do canal do pastor Eleazar, Fala Sério Pastor, o canal do meu amigo Marcos Peter, TV Graça e Salvação, o canal do João Pedro Torales. Eu não lembro aqui o nome exato do canal, mas eu vou pegar aqui agora. Enquanto eu busco aqui, você vai se inscrevendo aí nesses canais, tá? E clica no curtir. Antes de sair da página do Fé ou Fideísmo aí no YouTube, por favor, clica no curtir aí. Se você não é inscrito ainda no canal, então se inscreva no canal. Se inscreva no canal Fé ou Fideísmo, tá? O canal do João Pedro Torales é João Pedro Torales mesmo, já conferi aqui. É João Pedro Torales. Você se inscreve lá no canal do meu amigo Marcos Peter, TV Graça e Salvação, o canal do João Pedro Torales, que é um amigo também, o canal do pastor Eleazar, Fala Sério Pastor, o canal da Igreja Central de Fortaleza, Adventistas Central Fortaleza, o canal da Igreja Adventista do Benfica, Adventistas Benfica Fortaleza. Tem o canal do nosso amigo Jefferson Araújo, A Última Verdade Presente também. Tem o canal do nosso amigo Chalegre, O Caminho. E tem o canal do nosso amigo pastor Lucas Igor. Você pode se inscrever nesses canais. No Instagram, tem ali o canal do Eventos Finais, _ oficial. Eventos Finais, _ oficial. E também o meu lá do Instagram, @Gilberto Tais. Gilberto Tais. O Tais é Theiss. Um grande abraço a todos vocês, então, e até amanhã. Que horas? 18 horas. Estarei aqui com mais uma série, Os Eventos Finais. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tá? Até mais.